Vamos voltar, pessoal, aqui, né, agora para o comentário de Kardec, referente lá às perguntas 15 e 16. Referente ao panteísmo como um todo. Olha só, essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Foi como eu expliquei antes, se Deus é matéria, todos os meus erros, as minhas falhas, estão em Deus, se eu sou parte de Deus. Aí ele fala aqui, ó, Deus seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Imagina um formigueiro. A gente vê as formiguinhas, tem inteligência ali naquele formigueiro, algum tipo de inteligência, porque elas recolhem a comida, fazem um trabalho integrado, conjunto, levam a comida para dentro lá do ninho delas, da toca delas, e a gente está olhando aquilo ali. Elas olham para a gente e veem, nossa, ali tem um ser imenso, aquele ser é Deus, porque ele pode pisar em mim, ele pode deixar eu viver, ele tem o poder de vida e morte sobre eu e os meus. Olhar Deus como um ser material seria isso. A gente vê Deus um ponto acima da gente, e aí em cima de Deus teria alguém maior. E isso é insano. A razão impede a gente de ver dessa forma. E essa razão é que vai estar introjetando dentro da gente quem verdadeiramente é Deus. Entender isso entender realmente, não ler, não estudar, não falar Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas sentir dentro da gente, através dos exemplos, essa verdade é que vai construir dentro da gente essa fé verdadeira. Então, aqui dentro dessa estabilidade, né? Continuando, ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Por quê? Porque eu vou morrer, as árvores vão morrer, vão se modificar, e aí parcelas de Deus, mesmo que mínimas, um percentual mínimo, estaria constantemente se modificando. E nós vimos que Deus é imutável, Deus é eterno, Deus não tem começo nem fim. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Se eu sou parte de Deus e eu, Andréia, aqui encarnada, preciso comer, preciso dormir, significa que em algum grau, em algum percentual, Deus também precisaria comer e dormir. Isso é insano. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Indo aqui para o próximo slide, ainda no comentário de Kardec, não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Na pergunta 16, lembra da lógica que eles tentaram colocar ali, né? Que Kardec trouxe, que é uma das diretrizes do panteísmo, né? Essa lógica, se Deus está em tudo, então a matéria faz parte de Deus. Né? E não é isso. O que é um sofisma? É uma lógica com a intenção de confundir. É uma filosofia que trabalha pensamentos lógicos, mas como falácias, como tentativas de iludir, de confundir. Então não há sofisma, não há lógica como aquela que foi trazida na pergunta 16, né? Kardec trouxe como uma das diretrizes do panteísmo, que resolvam o problema na sua natureza íntima, na natureza íntima de Deus. Olha só, aqui em branco, pessoal, ó, não sabemos tudo que ele, Deus, é. Nós não sabemos, nós não temos condições, né? A gente vem vendo isso durante o estudo. Mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Né? E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades, com os seus atributos divinos, aqueles fundamentais que nós estudamos na semana passada. Né? Então, na realidade, aqui, ó, falando dos atributos de Deus, está aqui, né? É a imutabilidade. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é todo poderoso. Deus é único.
Deus é eterno. Então, esses são os atributos. Ele confunde o Criador com a criatura. Essa doutrina, o panteísmo, confunde o Criador com a criatura. Exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Inventaram lá, Ford inventou o automóvel. O automóvel é parte de Ford? Não, a inteligência dele criou o automóvel, mas o automóvel não é parte de Ford. Assim como nós não somos partes de Deus. Que nos vejamos, conforme diz ali a filosofia espírito miramês, que nos satisfaçamos a nos vermos como filhos de Deus. E para tentarmos nos aproximar de Deus praticando as leis divinas. Mas, Andréia, vamos começar pelas duas que Jesus disse que são as mais importantes, que a gente fala e repete aqui o tempo todo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aqui, pessoal, o último slide, a inteligência de Deus, olha que legal aqui, né? A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. A inteligência de Deus se revela em suas obras. Então, a nossa inteligência, fazendo uma analogia, a nossa inteligência, a nossa evolução, ela vai se revelar também nas nossas obras. O aprendizado, o seguir as leis, é parte dessas obras. Nós precisamos praticar esse ensinamento. Isso é fundamental, isso é importante, para que não sejamos hipócritas, para que não sejamos túmulos caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. A parábola do publicano e do fariseu, ela tem 3 coisas muito importantes, 3 ensinamentos. Primeiro, é para a gente se afastar. Eu vejo assim, né, o afastamento do orgulho, que só vai tender a nos destruir. A aproximação da humildade com que o publicano fez a oração dele, admitindo os próprios erros, as próprias falhas. E a terceira, a importância da oração, porque se Jesus trouxe essa parábola, foi porque ele quis mostrar o quanto a oração é importante. Porque a oração é que vai mostrar, ela nos aproxima de Deus. Olha só, quando o publicano foi ali fazer a oração dele com humildade, se afastando do orgulho, quando com humildade ele se colocou perante Deus como pecador, ele sabia do que ele estava falando, ele estava olhando, como nós vimos lá num dos slides, na pergunta 14, começa olhando para dentro de si mesmo, olhando onde é que você está errando. E nesse momento que a gente olha para dentro da gente mesmo, que a gente vê os nossos erros, a gente está se aproximando de Deus. E a oração faz com que você veja isso. Se você faz a oração todo dia, no dia seguinte, na hora de errar, tu sabe que você vai ter que conversar com Deus mais tarde. Na verdade, não tem horário, né? Você pode orar no carro, você pode orar onde você quiser, quantas vezes você quiser, que isso só vai te aproximar de Deus. É uma relação íntima sua com Deus. Só que quando você se aproximar para conversar com Deus, e você sabe que Ele sabe de tudo, você vai falar, Senhor, eu errei lá. E na hora de você, no dia a dia, na correria, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, fazendo o almoço, ou lidando com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, você vai lembrar, daqui a pouco eu vou conversar com Deus. Olha o que a oração faz. Ela te faz ter consciência de onde é que você está errando. Porque mais tarde você vai conversar com Ele. Se você for conversar com Deus com humildade, a oração vai te aproximar de Deus e vai te ajudar a caminhar no dia a dia. Meus irmãos, então vamos lembrar, vamos nos afastar do orgulho. Né? Parábola do fariseu e do publicano, vamos nos afastar do orgulho. Vamos buscar a humildade, vamos orar com humildade, vamos tentar viver com humildade. Nós não somos melhores. O conhecimento do fariseu, o conhecimento que a gente busca aqui agora, juntos, não nos torna melhores, nem mais sábios, nem iluminados.
Ele só vai iluminar o que quer que seja a partir do momento em que a gente praticar com humildade. E o terceiro, a importância da oração na nossa vida, porque Deus ouve nossas preces. E isso é tão importante que Jesus fez uma parábola trazendo à baila a importância da oração. Uma noite abençoada para todos, um fim de semana abençoado, e que possamos levar esses conhecimentos e colocar na prática. Lembrando lá dos primeiros slides, escolhe uma coisa pequenininha, começa a praticar agora. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Graças a Deus.